Verso para memorizar. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele virá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaías capítulo 53, verso 10. Quando a vida se torna muito dolorosa, alguns de nós rejeitam a Deus completamente. Para outros, há a tentação de mudar a visão sobre Deus e imaginar todas as coisas ruins sobre Ele. A pergunta é: qual é a temperatura máxima que o crisol pode atingir? Quanto calor o Senhor está disposto a fazer seu povo experimentar, a fim de realizar seu propósito supremo de nos moldar à imagem de seu Filho? Pois bem, como já dissemos em lições passadas, um crisol é um recipiente que se fabrica com metais refratários, utilizados para a fundição de certas substâncias em altas temperaturas. Em sua fabricação, geralmente um crisol tem como sua matéria-prima o grafito e a argila. Metais como o ouro e o níquel são derretidos em crisóis, os quais toleram temperaturas superiores a 1500 graus Celsius em alguns casos. Por extensão, dá-se o nome de crisol aos dispositivos de laboratórios que existem ao calor extremo. Em resposta à segunda pergunta, peguemos o exemplo de Jesus e tudo o que sofreu para que o propósito de Deus fosse cumprido em sua vida. Em companhia dos discípulos, fez o Senhor vagarosamente o caminho para o jardim de Getsêmani. A lua pascual clara e cheia brilhava num céu sem nuvem, silenciara a cidade de tendas e peregrinos. Jesus estivera até o momento conversando animadamente com seus discípulos, instruindo-os, mas ao aproximar-se de Getsêmani, tornou-se estranhamente mudo. Por muitas vezes estivera Jesus lá para meditar e orar, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nesta noite de sua última agonia. Durante sua vida na terra, andara à luz da presença de Deus. Quando em conflito com um homem que era inspirado pelo próprio espírito de Satanás, podia dizer: aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço somente o que lhe agrada. João capítulo 8, verso 29. Mas agora, porém, parecia excluído da luz mantenedora da presença de Deus. Era então contado entre os transgressores. Devia suportar a culpa da humanidade caída. Sobre aquele que não conhece pecado, devia pesar a iniquidade da raça caída. Tão terrível lhe parecia o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separasse para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível a ira de Deus contra a transgressão, clama: a minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos capítulo 14, verso 34. Ao aproximar-se do jardim, os discípulos notaram a mudança que se operava em seu mestre. Nunca Dante o tinha visto tão visivelmente triste e silencioso. À medida que avançava, mais se aprofundava essa estranha tristeza. Todavia, não ousavam interrogá-lo quanto à causa da mesma. Seu corpo cambaleava como se estivesse prestes a cair. Ao chegar ao jardim, os discípulos ansiosos procuraram o lugar habitual do retiro do mestre, para que ele pudesse descansar. Cada passo que dava agora, fazia-o com extremo esforço. Gemia alto como sob a pressão do terrível fardo. Por 2 vezes os companheiros o sustiveram, do contrário teria tombado por terra. Ao sentir Cristo interrompida sua unidade com o Pai, temia que, em sua natureza humana, não fosse capaz de resistir aos vindouros conflitos com os poderes das trevas. No deserto da tentação, estivera em jogo o destino da raça humana. Cristo saíra então vitorioso.
Agora viera o tentador para a derradeira e extrema luta. Para isso se preparara ele durante 3 anos de ministério de Cristo. Tudo estava em jogo para ele. Falhasse aqui, e estava perdida sua esperança de domínio. Os reinos do mundo tornar-se-iam afinal processão de Cristo. Ele próprio seria derrotado e expulso. Mas se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás, e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. A guerra entre o bem e o mal estava entrando em seu extremo. Gotas de sangue escorriam do rosto abatido de Jesus. Para provocar tal fenômeno, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção por um grande medo. O terror, o susto, a agonia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens estava esmagando a alma de Jesus. Já de frente a Pilatos, é concedido aos escarnecedores a flagelação de Jesus. Tal flagelação é efetuada com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo de pequenos ossos. Os carrascos golpeavam com violentas chibatadas a pele de Jesus, que desde o Getsêmani já vinha alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. Sua pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte. Sua cabeça gira em uma vertigem de náuseas. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Em seguida veio o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duro do que acácias, os algozes de Jesus entrelaçaram uma espécie de capacete e o aplicaram sobre sua cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo de Jesus, fazendo-o sangrar constantemente. Por sua vez, Pôncio Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Então, sobre aquele homem ensanguentado e dilacerado, colocam o grande braço horizontal da cruz, que pesa aproximadamente 50 quilos. Com o peso nos ombros, Jesus caminha vagarosamente com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados puxavam Jesus de um lado para o outro, chicoteando-o a cada passo. O percurso era de apenas 600 metros, mas para Jesus parecia mais 600 quilômetros. Jesus, fadigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre seus joelhos. Seus ombros estão cobertos de chagas, onde dificulta ainda mais a firmeza da cruz. Uma vez que caiu, a cruz caiu sobre ele, lhe esmagando por completo. Então, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem entre a multidão para ajudar Jesus. Assim que chegam no local determinado, tem-se início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz dor infinita. Cada fio de tecido adere à carne viva de Jesus. Ao levantarem sua túnica, se lacera as terminações nervosas postas em descobertos pelas chagas. Por estar colada e com difícil retirada, os carrascos dão um puxão violento. Havia um risco de toda aquela dor provocar a morte instantânea, mas ainda não era o fim. Por consequência, o sangue começa a escorrer por todo o corpo de Jesus. Em seguida, um a um os pregos foram pregados em suas mãos e pés. A cada martelada, gritava Jesus num gemido de grande dor. Já sobre a cruz, à beirando o fim do sofrimento,
Jesus toma um ponto de apoio sob os pregos nos pés. Esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Procura a ele naquela terrível situação um ponto mais confortável para dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Logo em seguida, o corpo de Jesus começa a afrouxar-se novamente, e de novo a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, devera elevar-se tendo como apoio o prego nos pés. Meu Deus, que tortura! Atraídas pelo sangue que escorre e pelo coagulado, enxame de moscas unem ao redor de seu corpo. Mas presa à cruz, ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde e de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Em alguns minutos depois, Jesus olha para o alto e diz: Está tudo consumado. Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Com essas palavras, Jesus morre pelo meu pecado e pelo seu. Mediante a isso, que possamos refletir na seguinte mensagem que está no livro de Hebreus. Que possamos ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Hebreus capítulo 3, verso 14. Para encerrar a lição de hoje, deixo novamente a seguinte pergunta: quanto calor o Senhor está disposto a fazer seu povo experimentar, a fim de realizar seu propósito supremo de nos moldar à imagem de seu Filho? Mediante o sofrimento de Jesus, gostaria de saber a sua resposta. Que Deus os abençoe e até a próxima.